Polônia, um país que carrega consigo um imenso legado. Não só um país muito rico culturalmente, como também carregou sua cultura para outras regiões fora de seu território. Uma nação que pode passar despercebida hoje por muita gente, já esteve ao lado de potências gigantes da Europa por um bom período na história. Desde a dinastia Piast até a divisão do país, passaram-se mais ou menos 790 anos, e quase todo esse período será conhecido como a Era de Ouro da Polônia. Serão relatos desse período que vão ser resgatados nesse vídeo. Meu nome é André e venho por meio do canal Legado Histórico apresentar esse e muitos outros fatos sobre história, política e o cenário global em geral. Portanto, é de grande ajuda que você curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe com seus amigos. No mais é isso e seja bem-vindo a mais um vídeo. A Polônia hoje em dia é considerada um dos países mais cristãos de todo o mundo, mas isso nem sempre foi assim. Uma vez, o território inteiro era pagão, não só na Polônia, como todo o norte da Europa até as estepes mongóis. Muitas regiões, no entanto, eram desfragmentadas em diferentes tribos, como a Baixa Silésia, a Masóvia e Lodz. Eram todos territórios controlados por diferentes dinastias pagãs politeístas. No entanto, uma dessas dinastias se destacaria para ser protagonista da unificação e conversão de toda a Polônia para o cristianismo, a dinastia Piast. Tudo começaria com o duque Mstisław I da Polônia, o qual reinou os territórios unificados da Grande Polônia, Masóvia, Pomerânia e Silésia, e converteu-se para o cristianismo em 966. Não só fez isso, como também participou junto de seu irmão Cibor da Primeira Guerra Polaco-Alemã em 972, vencendo a Batalha de Sedínia. A sua morte em 992 obviamente não foi em vão, visto que deixou um reino muito bem estabelecido na Europa, com uma unidade nacional baseada na fé católica, a qual faria o povo polonês ter a sua própria identidade, a qual perdura até os dias atuais. O seu sucessor, Bolesław I, conduziu diversas campanhas militares, travando guerras contra o poderoso Sacro Império Romano, e em uma de suas diversas campanhas por expansão, conseguiu a conquista de Kiev, hoje capital da Ucrânia. Construiu diversas igrejas, monastérios, fortes e pontes por todo o seu reino. Futuramente, sua campanha estadista o transformaria no primeiro rei da Polônia em 1025. A Polônia tornaria-se então um reino próspero pelos próximos 216 anos até o ano de 1241, quando ela se tornaria mais uma vítima da invasão do impiedoso e maior império de toda a história, o Império Mongol. A invasão, no entanto, não teve como objetivo a subjugação e ocupação da Polônia, servindo mais como uma distração para derrubarem a Hungria, que era o principal objetivo dos mongóis. No entanto, cidades importantes como Cracóvia e Legnica foram saqueadas e devastadas. O último rei da dinastia Piast, Casimiro III, reinou por 37 anos, entre 1333 e 1370, dessa vez anexando territórios como a Galícia e dobrando o tamanho do país, como também edificou igrejas em mais de 50 castelos, e fundou em 1364 a Universidade de Cracóvia, uma das mais antigas da Europa. Também realizou diversas reformas administrativas, judiciais e legislativas, incorporando várias mudanças estratégicas na administração do país. Como o rei não tinha herdeiros, nomeou seu sobrinho Luís I da Hungria, o que resultaria na união da coroa polonesa e húngara. A união, no entanto, só durou até o final da vida de Luís. Então, por pressão das elites dos dois países, as coroas se separaram novamente, divididas entre as duas filhas do rei, com o trono húngaro sob a ascensão de Maria e a Polônia controlada pelo rei Edwiges. Sim, rei Edwiges. A razão pela qual ela era denominada rei era porque na época só podia ser o rei, o monarca com pleno direito de governar, enquanto a rainha era apenas o título de esposa do rei. Edwiges possuía poderes limitados, já que era uma chefe de estado no meio do período medieval. Casou-se com Ladislau II Jagiellon, rei da Lituânia, o último país da Europa a se converter para o catolicismo. As condições para o casamento eram a conversão do rei e alguns nobres, e o batismo de Ladislau para Władysław. A partir desse casamento, nasceria então uma nova dinastia, os Jagiellônicos. A Polônia e a Lituânia, unidas agora sobre uma só coroa, passaram a ser uma federação até 1795. Essa união tinha uma área total de 1 milhão de quilômetros quadrados, com capital em Cracóvia. A partir daí, o novo estado tornaria-se um centro multicultural e multirreligioso, abrangendo uma enorme quantidade de cidadãos de diferentes etnias, o que ajudaria muito no país com a tolerância religiosa e cultural desses povos.
A partir da ascensão de Władysław, a Polônia travaria uma guerra contra a Ordem Teutônica, a qual teria participação da maior batalha travada durante a Idade Média na Europa, e futuramente faria com que os poloneses fizessem dos teutônicos seus vassalos em 1466. A República Polaco-Lituana entraria no século XV como uma potência hegemônica e territorial. O país chegou a participar de várias batalhas históricas importantes, como a Batalha de Varna em 1444, que teve a participação direta do rei Władysław III, junto da Hungria e Valáquia, contra o Império Otomano. No entanto, os otomanos saíram vitoriosos e Władysław morreria em combate. A Batalha de Varna teve seu destaque na história, pois a vitória otomana foi a porta de entrada para o sultão Mehmed II expandir o império pelos Balcãs. Avançando um pouco mais no tempo, a Polônia alcançaria sua maior faixa territorial no século XVI, de 1501 até 1600. A sua extensão era tão grande que incluía a Lituânia, a Prússia e a Ucrânia. A capital da Polônia é movida também da Cracóvia para Varsóvia. Vale ressaltar que nesse mesmo período, a Europa seria eternamente marcada pela reforma protestante. As 95 teses de Martinho Lutero fez o rompimento com a Igreja Católica uma questão muito problemática em toda a Europa, gerando como consequência reações dentro do Sacro Império Romano, na Inglaterra e nos Estados Papais com a formação do Conselho de Trento. A disseminação do protestantismo e suas correntes não deixaria de atingir a Polônia, já que a mesma fazia fronteira com o Sacro Império. No entanto, ela tornou-se mais aceitável no país dos poloneses. O próprio rei Sigismundo II correspondeu-se com o reformista João Calvino e leu as Institutas da religião cristã com admiração. No final de 1554, Calvino lhe enviou um projeto de reforma da igreja polonesa, que o rei, todavia, não chegou a implementar. O término do Concílio de Trento, em 1563, e a força crescente da Contra-Reforma sob a liderança dos jesuítas detiveram o crescimento do protestantismo polonês e criaram as condições para seu colapso. Defrontando-se com um novo perigo, os luteranos reagiram unindo-se aos calvinistas. Quando Henrique de Anjou, o quarto filho de Catarina de Médici, se tornou rei da Polônia em 1573, foi forçado pelos nobres a aceitar um acordo de mútua tolerância religiosa, conhecida como Pax Dissidentium. O documento afirmava que nem católicos, nem quaisquer outros dissidentes derramarão sangue por causa da diversidade de culto. Eles não irão punir, ferir, aprisionar ou exilar uns aos outros por causa da religião. Essa política tolerante, no entanto, seria abandonada gradualmente. O líder da Contra-Reforma polonesa foi o cardeal Stanisław Hosius, um dos 5 presidentes da última Assembleia do Conselho de Trento, que convenceu o rei Sigismundo a aceitar os decretos do conclave do Conselho. No entanto, a tolerância religiosa vigorava na Polônia, e isso teve efeitos muito positivos comparados com outros países reformistas e contra-reformistas. A ironia nisso é que, embora fossem tolerados membros de diferentes religiões do país, a maioria da população ainda seria católica até os dias atuais, onde, em 2015, aproximadamente 92% da população polonesa adotava a religião. A dinastia Jagiellônica teria seu último membro a governar a Polônia, o rei Sigismundo II. Sua ascensão ao trono não começou bem, já que revelou um casamento secreto com uma calvinista chamada Bárbara Radziwiłł. Esse movimento causou tanto alvoroço que os deputados ameaçaram romper com o soberano caso não rejeitasse Bárbara. No entanto, a esposa morreu em 1550, sob suspeita de envenenamento. Então, Sigismundo forçou um casamento político com a arquiduquesa austríaca Catarina. Porém, ela também morre menos de um ano depois da união. Sua terceira noiva era doente e antipática, o que fez com que Sigismundo perdesse a esperança de gerar um herdeiro com ela. Sigismundo buscou solucionar o problema tendo relações extraconjugais com 2 compatriotas, onde, se gerasse um filho, este já seria legitimado pela dieta da coroa e reconhecido como seu sucessor. Seu desejo não se realizou e o rei morreu sem deixar herdeiros. Após o fim dos Jagiellônicos, a Polônia adotaria um novo sistema monarquista, chamado de monarquia eletiva. Como o próprio nome diz, os nobres elegiam os reis. Passaram-se membros da casa Habsburgo, Valois, Vasa e até a dinastia Jagiellônica retornou por um momento com a rainha Ana Jagiellon. A monarquia eletiva estaria presente na Polônia no final do século XVI e os séculos XVII e XVIII. Um período que se destacaria nessa nova era foi o reinado da dinastia Vasa. A casa, que era de origem sueca, elegeu o rei Sigismundo III para o comando do trono polonês. No entanto, as relações entre os dois países nunca foram das melhores. Os dois travaram uma série de guerras que duraram um longo período e dariam fim à era de ouro que a Polônia passava. A república também passaria a sofrer revoltas no sul, perdendo a posse da Moldávia. Para piorar ainda mais, o rei apoiou a Contra-Reforma, sendo que a Suécia, seu país de origem, era protestante. Sigismundo começaria uma guerra contra os suecos, perdendo seu direito de governar o país nórdico, e Gibringe seria derrotado em diversas batalhas na Guerra Polaco-Sueca. Mas, para equilibrar a situação do rei, outra guerra importantíssima para a Polônia seria travada durante seu reinado.
a Guerra Polaco-Moscovita, que se deu em uma tentativa de aproveito dos poloneses com uma guerra civil que acontecia na Moscóvia, o estado que antecedeu a Rússia. A guerra, que duraria 13 anos e teria Moscou capturada pelos poloneses, teria um fim com a derrota dos russos e a anexação de alguns territórios como Smolensk e Voivodia. O sucessor do trono, Ladislau IV, filho de Sigismundo, entraria em diversas guerras ao leste, norte e sul de seu território, arrumando briga com os otomanos, a Suécia e a Rússia, e também algumas revoltas internas, incluindo seu envolvimento na Guerra dos 30 Anos. No entanto, a guerra em que os poloneses mais se destacaram foi no seu envolvimento dos conflitos entre os turcos e os Habsburgos, em uma das batalhas mais famosas e importantes do século XVII, a Batalha de Viena. Ela aconteceu em 1683, no reinado de João III Sobieski. Tudo tinha começado com cerca de 90 mil homens turcos em julho. Após 2 meses, os otomanos explodiram as muralhas por baixo e começaram a se preparar para a invasão da cidade. O ataque tinha começado e era extremamente favorável ao exército islâmico, com uma proporção de 50 homens para 1, se não fosse pela Polônia e seus famosos hussardos alados aparecendo na hora mais precisa possível. Foram 18 mil cavaleiros liderados pelo rei João, sendo esta considerada a maior carga de cavalaria em toda a história. As forças combinadas da coalizão, incluindo o Sacro Império Romano e a Polônia, foram o suficiente para surpreender os temíveis janízaros do Império Otomano e causar uma baixa de 15 mil homens e 5 mil capturados como prisioneiros de guerra. A importância dessa vitória determinaria o fim de qualquer tentativa otomana de conquistar a Europa. O rei João morreria em 1696, levando em seu nome e no nome da Polônia o prestígio de ser reconhecido como o escudo da Europa na resistência contra os islâmicos.